nanotecnologia em materiais. O processo da matéria em nível incrivelmente pequeno, rearranjando átomos e moléculas de um material para obter uma determinada propriedade, é a objeção da nanotecnologia. Podemos tomá-la como base da engenharia de materiais contemporânea, a qual está desenvolvendo novos materiais através das mais diversas técnicas, ou seja, modificando a estrutura da matéria em nível nanométrico, esta que influencia em toda a característica macroscópica do produto desejado. Como sabemos, os produtos fabricados pelo homem são feitos de átomos, assim como toda a matéria que existe na natureza. As suas propriedades dependem de como os átomos se organizam para formar moléculas, estruturas cristalinas ou amorfas. Reorganizando átomos de grafite, por exemplo, pode-se obter diamante. O reagrupamento de átomos de sílica com a adição de alguns elementos poderá resultar em microchips e assim por diante. Alguns minerais inorgânicos, como zeólitas, óxidos de ferro e manganês, possuem micro e mesoporos, assim como materiais orgânicos. Polímeros e sistemas biológicos podem também apresentar naturalmente o crescimento de micro e nanoestruturas, como é o caso da celulose e o colágeno. Os materiais podem ser obtidos através da nanotecnologia por diversas técnicas que são muito distintas das técnicas utilizadas para se obter materiais macroscópicos de acordo com duas perspectivas diferentes: de baixo para cima, chamada bottom-up, ou de cima para baixo, chamada top-down, as quais serão discutidas a seguir. A abordagem bottom-up consiste basicamente em construir estruturas átomo a átomo ou molécula por molécula. O primeiro passo é fabricar os tijolos da matéria de forma precisa, controlada e reprodutível, e isto pode significar, em alguns casos, com precisão atômica. Neste caso, temos que falar de avançados métodos de síntese e também de métodos para observar e medir o comportamento mecânico, elétrico, magnético, entre outros, do que está sendo produzido. Podemos fabricar nanoestruturas de acordo com essa abordagem através de três alternativas. Síntese química. A síntese química é utilizada para produzir matérias-primas nas quais são utilizadas moléculas ou partículas nano. Autoorganização. Neste caso, átomos e moléculas se organizam de forma autônoma por meio de interações químicas ou físicas, construindo nanoestruturas ordenadas. Nos seres vivos, existem inúmeros processos de organização espontânea de moléculas e sistemas nanométricos. Esses processos estão baseados no reconhecimento molecular, onde cada tijolo tem um código, e ele somente adere no local onde existe o código complementar ao próprio. Ocorrem principalmente em soluções ou líquidos e podem ser surpreendentemente eficientes e precisos. Um claro exemplo é o nosso sistema de defesa imunológica. Organização determinada. Na organização determinada, moléculas são manipuladas e colocadas em determinada ordem, um por um. O caminho de cima para baixo, top-down. De acordo com a perspectiva top-down, parte-se de um bloco sólido para se obter as nanoestruturas, do macro para o nano. A moagem, por exemplo, é um método tipicamente top-down que proporciona a obtenção de nanopartículas, porém, o grande problema reside na imperfeição da superfície da estrutura obtida através desse processo. Outra rota de fabricação consiste em submeter um corpo sólido à ação de corrosão seletiva através de técnicas de litografia ou engenharia de precisão. É o caso do processo de fabricação de semicondutores. Para se obter nanoestruturas, é usada uma caneta nanométrica que faz linhas em nanoescala.
Na caneta profunda nanolitográfica, um reservatório de tinta é estocado no topo da ponta de um examinador, que é manipulado através da superfície, deixando linhas em um molde. A miniaturização de dispositivos pela técnica top-down é uma das alternativas na evolução dos materiais, porém, ela apresenta dificuldades cada vez maiores para o sucesso da nanofabricação devido aos limites de precisão que aparentemente foram esgotados.